Essa série está acabando, Marcos de Fronteira, estamos na quarta parte da série, no quarto momento da série. Como são 5 solas da Reforma Protestante, então são 5 domingos, e hoje nós vamos falar, dia 3, sobre Solus Christus. Tá? Vamos lembrar que a Reforma Protestante, ela demonstrou em toda a sua história, definitivamente seus marcos de fronteira. Nunca houve dúvida. Os passos que os reformadores deram, a direção que eles deram em reformar a sua igreja, a princípio poderia não ser dividir, criar um cisma, mas existiam marcos definidos, valores do qual eles não abririam mão. E por isso nós estudamos inicialmente sola fide, a fé. Somente a fé no que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. E não é necessidade de mais nada além disso. E então, entendemos no segundo domingo, somente a graça. O que Jesus fez foi pura graça. E o que ele fez foi suficiente. Ele só fez por graça. Ele não fez porque você mereceu. Ele não fez porque nós iríamos mudar, ou como alguns dizem, que Deus na sua eternidade sabia que você iria mudar, iria se tornar. Não, ele sabia, mas sabia que não ia mudar coisa nenhuma, porque somos pecadores. E ele resolveu nos salvar mesmo assim. E na semana passada estudamos sola escritura. Somente a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer revelação que venha de fora dessa escritura, que seja jogada no lixo. Pode vir do YouTube, da pessoa mais séria que você já ouviu falar. Mas se não tiver base bíblica, joga fora. Isso não é para você. Se for uma doutrina, se for algo que vai ser usado para permear a sua fé, para te ajudar a tomar direção na vida, uma direção espiritual principalmente, veio de fora da Escritura, não, isso não. São valores. Não jogamos, não brincamos com os valores que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre solos Christus. Apenas Cristo. Cristo é o único Salvador. Não existe nada além de Jesus capaz de nos salvar. Essa era a verdade na igreja, no seu nascedouro. Nós temos Jesus subindo aos céus, logo no início de Atos dos Apóstolos, e ali a gente já começa o movimento dessa igreja primitiva que nasceu, desse movimento apostólico, e já no capítulo 4 de Atos a gente tem o apóstolo Pedro diante de pessoas que tinham apreciado um milagre, e estavam ali todas embasbacadas com o que estava acontecendo, e ele diz para essas pessoas: este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas Ele. Somente Cristo nos salva. Ele é o Salvador. Não existe um corredentor, não existe um outro caminho, não existe uma outra forma, apenas Cristo. E eu sei que você crê nisso. Nós cremos. Eu sei que você tem certeza disso. E a história da igreja, ela vai mostrar que muitas coisas eram questionadas. E quando as questões surgiam, e essas questões de fé eram travadas com heresias muitas vezes, que tentavam de alguma forma diminuir as verdades bíblicas, ou deturpá-las, ou adulterá-las, havia um movimento da igreja, ou um movimento, na verdade,
pelo Espírito Santo que levava a igreja a afirmar a sua fé. No primeiro século, por exemplo, essa verdade de que Cristo é o nosso Salvador e de que Cristo é Deus, foi muitas vezes questionada. Os primeiros pais da igreja precisaram reafirmar a sua fé. E interessante que a produção disso levou a igreja a ter um credo. Foi chamado credo apostólico. O credo apostólico é essa afirmação de fé. Eu lembro, na década de 80, quando eu fiz a minha profissão de fé, eu não estava sozinho. Ali na igreja presbiteriana do Jardim das Oliveiras, em Americana, estava comigo minha tia Jussara, meu tio Odair, eu, mais alguns amigos, e nós estávamos ali professando a nossa fé. E naquela época era muito comum, ao professar a fé, você recitar o credo apostólico. Crer no Deus Pai Todo-Poderoso, e que Ele é o Criador do céu e da terra. E aí o credo tem um compêndio enorme falando acerca de Jesus, e de quem é Jesus. Era preciso reafirmar quem é Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Essa verdade precisava ser anunciada. E o credo, ele não era só uma oração, mas o credo, ele era uma declaração, uma confissão de fé. E quando as pessoas vinham, imagine que a Bíblia ela não era tão fácil de ter em mãos, não eram todos que tinham. A Bíblia, aliás, se a gente pensar em primeiro século, ela ainda não havia sido formada completamente no Novo Testamento. Os textos ainda estavam sendo publicados, estavam correndo de mão em mão, de igreja em igreja, estavam ainda circulando pelos pais da igreja. O que nós tínhamos eram testemunhos apostólicos, narrados, falados, e essa igreja não tinha muito em mãos, então era preciso ter algo na mente que reduzisse, que compactasse e desse certeza do que eu creio. E assim surgiu o credo apostólico. E ele, Jesus, padeceu, entregou sua vida, morreu numa sexta-feira, uma sexta-feira sangrenta, entregou sua vida, suspirou pela última vez. Foi sepultado. No domingo pela manhã, 6 da manhã, algo extraordinário aconteceu. Ele não estava mais no seu túmulo. Ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E junto com ele, todos nós também somos vivificados. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria propor uma coisa diferente nesse culto. O que você acha de ficar de pé e lembrar comigo o credo apostólico? Vamos falar todos juntos? Lembre dessa profissão de fé. Lembre desse momento de fé. Você que já fez a sua profissão de fé há um certo tempo, talvez, estudou o catecismo, estudou os catecismos, na verdade, a confissão de fé de Westminster, e estudou também o credo apostólico. Vamos falar junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, e vida eterna. Amém. Pode se sentar. É uma profissão de fé. Eu creio. E essas são as verdades.
Essa era a heresia do primeiro século. Jesus não é Jesus. Ele não é o Salvador, ou ele não é Deus. E essas heresias foram travadas. Hoje, século 21, eu diria que a maior heresia contada nas igrejas não está diretamente relacionada ao fato de Jesus ser Deus ou de Jesus ser o Salvador. Se eu perguntar para qualquer criança aqui, mesmo que ela não tenha feito ainda a sua profissão de fé, mesmo que ela ainda não conheça os termos teológicos, não saiba dizer exatamente todos os termos, todas as nuances teológicas a respeito do pecado, do juízo, mas se eu perguntar para ela, quem é o seu Salvador? Qualquer uma das crianças aqui vai dizer que é Jesus Cristo. E se eu perguntar isso para qualquer um de vocês, quem é o seu Salvador? Não há dúvida, é Jesus Cristo. Quem é o seu único Salvador? É Jesus Cristo. Quem é o único e suficiente Salvador? É Jesus Cristo. Quem morreu por você? É Jesus Cristo. E se eu perguntar, todos vão dizer, é Jesus Cristo. Não temos dúvida disso. Essa não é a heresia contada hoje em dia. Mas existe uma heresia perigosa. Existe. Quem é Jesus? É o Salvador. Não temos dúvida. A Bíblia afirma isso. O próprio Cristo falou isso acerca dele mesmo. Em João, por exemplo, quando João relata as palavras de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus falando acerca dele mesmo. E se a gente continuar rodando as Escrituras em Atos, como nós já lemos, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, apenas Jesus. Ou, se a gente ainda andar para as cartas apostólicas, para os apóstolos e o que eles escreveram, para a gente fazer um recorte apenas de Paulo, mas Pedro, João também vão escrever acerca disso, aliás, Hebreus. Nele, Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele é o nosso único Salvador, mas ainda para trazer uma revelação que não tenha vindo apenas do Espírito Santo falando aos homens diretamente, mas uma revelação dada a João em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Aliás, que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Ele é o único Salvador. Ninguém duvida disso. Aliás, enquanto as Escrituras foi tirada do povo, era fácil falar de heresias assim, e por isso, no período medieval principalmente, era fácil você inventar um outro Salvador. A indulgência. Você vendia a indulgência que é talvez a mais famosa do período. Haviam muitas heresias, mas ela é a mais forte de todas. É apenas um certificado que o Papa assinava e deixava em branco. Era um cheque em branco para a vida eterna. Você ia lá e um vendedor pegava o seu dinheiro e botava o seu nome no certificado, e a partir daquele momento você tinha salvação. E aliás, se isso não era suficiente para você, os argumentos te levavam a se preocupar com seus tios, seus avós que já morreram. A pessoa está lá no inferno, purgando em algum lugar, sofrendo. Você não quer melhorar a vida dela na eternidade? Hoje, se a gente fosse tentar imaginar o que seria uma indulgência, o mais próximo que a gente... É como se você fosse comprar um lote na Lua. Sabe, o vendedor chega para você, olha, eu tenho aqui a Lua, eu tenho esses condomínios aqui na Lua, esses lugares, você escolhe um lote, paga o dinheiro e pega o seu certificado de que você tem um terreninho lá, alguns metros quadrados na Lua. E dependendo de quanto tiver, você racha com um parente, compra, faz meio lote só, fazer constrói casa junto lá na Lua.
Já experimentou? Pensou em comprar um lote na Lua? A Terra está tão cheia, de repente não tem tanto espaço aqui, você se prevê para o futuro, para um dia, quem sabe, você ter um espacinho lá na Lua para você morar lá. O mais próximo que a gente tem hoje da indulgência é isso. E tão ridículo que parece agora isso, naquela época não era. Mas como eu disse, essa heresia passou. Hoje isso não é um problema. Graças a Deus. Temos a Bíblia. E a verdade nos mostra. Existe apenas um único e suficiente Salvador. Mas há outra heresia. Tão satânica quanto a primeira. Pois a vontade de Satanás é exatamente sempre tentar tirar Jesus do centro. E ele continua tentando. Se essa heresia não pega mais, ele inventa outra. E ele começa a trabalhar pessoas para que isso aconteça. Trabalhar instituições para que isso aconteça. Jesus sabia disso. Por isso as palavras de Jesus nos ajudam muitas vezes a perceber aquilo que ele mesmo já nos previa ou já nos ajudaria a entender no futuro. Um dos sermões mais famosos de Jesus começa no capítulo 5 de Mateus. Todo mundo chama de as bem-aventuranças, porque começa com a palavra de Jesus falando bem-aventurados. Mas é um sermão longo. O sermão pega o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. É um sermão onde Jesus está trabalhando sobre vários temas. E eu vejo aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Eu não sei, eu tenho a impressão de que ali ele retratou da forma mais brilhante possível Jesus falando. Porque Jesus está falando com o povo. E Jesus não está esbravejando, você não vê Jesus com um lenço enxugando a baba, por exemplo. Você não vê ele martelando as coisas, batendo, bravo com todo mundo. Jesus está falando as maravilhas de Deus. Jesus está conversando com as pessoas. Jesus está sorrindo. Jesus está num momento confortável, dizendo aquilo que é próprio dele. O finalzinho do capítulo 7 vai dizer que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele falava com uma autoridade que os fariseus não tinham. Mas não diziam que ele estava esbravejando, gritando. Ele não convencia com um discurso motivacional, porque se você lê o sermão de Jesus, não é um sermão motivacional. Não é. Devia ser maravilhoso. Jesus rompendo o silêncio. A voz dele ecoando ali naquele monte. Eu não sei como é a voz de Jesus, mas eu imagino que seja uma voz gostosa de ouvir. E ele falando. Como deve ser, né? A gente não sabe como é a voz de Jesus, mas a gente sabe o que ele disse. E ali no capítulo 5 começa falando das bem-aventuranças, e então ele fala sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, fala sobre estar cumprindo a lei. Ele não trouxe um novo mandamento, eu estou aqui para cumprir a lei de Moisés. No capítulo 6, ele fala sobre ajudarmos os necessitados, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre acumularmos tesouros nos céus, ao invés de acumularmos tesouros na terra. Jesus, no capítulo 7, ele começa a falar sobre julgar o próximo. Não julgue o próximo. Ele fala sobre a trave, sobre o cisco no olho. Quem é você para apontar o cisco no olho da tua irmã, do teu irmão? Não está nem percebendo aí? Tem um pedaço de pau inteiro no teu olho aí e você não está... E está falando do outro. E então Jesus fala sobre oração novamente, mas agora no sentido de pedir. Peça a Deus e Ele lhe dará. Pedir e lhe será dado. E aí então ele fala sobre a árvore e os seus frutos.
E nessa parábola da árvore e seus frutos, na minha interpretação, Jesus está praticamente encerrando um bloco que começou no capítulo 5, porque quando a gente olha toda a estrutura do capítulo 5, 6 até o 7, próximo ao versículo 13, versículo 15, onde ele fala sobre a árvore e seus frutos, a gente tem Jesus falando sobre fazer coisas, ações. Sobre você ser humilde, sobre você acudir o próximo, sobre como jejuar, como orar, sobre fazer. Não acumule tesouros, não faça isso. Faça outra coisa, acumule tesouros nos céus. Peça, fazer. E aí então ele traz a ideia da árvore e os seus frutos. A árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim não dá frutos bons. E é interessante, aqui eu parei um pouquinho para pensar, não é o foco dessa mensagem, mas eu não posso deixar passar batido, porque é curioso a ideia de que a árvore, ele cita a figueira e a erva daninha. É interessante porque na parábola de Jesus, a erva daninha não tenta ser figueira, e nem a figueira tenta ser erva daninha. Elas não mudam. Talvez aqui seja uma prévia do que a gente, como presbiteriano, chama de eleição. Deus elegeu a figueira para ser figueira na sua eternidade, e a erva daninha para ser erva daninha. Simples assim, ele escolheu quem ele quis salvar, e se você não entende sobre isso, não é o momento de eu falar, mas domingo de manhã, 9 horas, dá para eu te explicar bonitinho. A gente tem escola dominical, aí eu falo sobre o que é a eleição e como funciona essa doutrina, mas é interessante porque não há essa troca de frutos. A erva daninha da erva daninha, e a figueira da figo. É simples assim. E então, a consequência, ou o que Jesus traz como uma observação de tudo que ele falou do capítulo 6, do capítulo 5, do capítulo 6 e agora no início do capítulo 7, é que, olha, a árvore boa dá bons frutos, tudo isso que eu falei e tudo isso que eu estou falando até agora, é simples assim. Faz parte daqueles que são boas árvores, daqueles que são figueiras. Ela dá fruto. Atrás da casa da Sônia tem uma amoreira. E quando a chuva está boa no verão, e chega nesse período agora, ela vai lá debaixo daquela amoreira e enche um balde de amora. A amoreira da amora. É simples assim. A outra verdade é que o fruto, então, faz parte da natureza da árvore. Jamais você vai chegar debaixo de uma amoreira. Aliás, aquela amoreira lá da casa da Sônia é interessante, porque ali é um condomínio, onde o Douglas e a Sônia moram, é um condomínio fechado. E ali moram pessoas um pouco seletas da cidade, classe A, classe B, gente que tem din-din, para dizer assim, de um jeito bem simples. E ninguém ali precisa de amora de graça. Porque todo mundo ali faz a feira com muita tranquilidade. E você não vê a amora pensando, para que eu vou dar fruto aqui? Afinal de contas, quem que precisa de amora? Ela dá fruto. Não precisa naquele lugar. Não precisa, até precisa, né, Sônia? Porque dá para fazer umas geleia legal com a amora. Mas se ela não desse fruto, não faria falta ali, porque ali é um lugar afastado. Agora, se você vier aqui na Camilo Augusto de Campos, lá no início da rua, tem uma amoreira, do lado da caixa d'água. E ela está no meio da poluição, ali vira carro, ali as folhas daquela árvore dá até dó, ela está toda judiada. A minha filha vem da escola todo dia, final de tarde, passa ali e cata amora. Você não vê aquela amoreira dizendo assim, puxa lugar ruim de ficar, né? Quer saber de uma coisa? Não vou dar amora nenhuma aqui, porque aqui ninguém presta atenção em mim. Quer saber? Eu ainda fico no meio dessa poluição, ninguém cuida de mim direito. Não vou dar fruto, coisa nenhuma. Ela dá fruto. Uma outra amoreira que tem aqui em Santa Bárbara, um conjunto de amoreiras, um mini condomínio de amoreiras, ali no Sartori, do lado da linha do trem. Tem uma fileira de amoreira, uma do lado da outra. A Selma, toda vez que vai lá para a brinquedoteca, passa na linha do trem, deve parar ali para dar uma colhida, porque são várias amoreiras. Uma amoreira do lado da outra, todas estão dando amora agora.
E você não vê a primeira amoreira do lado da segunda amoreira, falando, está todo mundo trabalhando, já tem fruto. Quer saber? Eu não vou dar amora. Não vou dar fruto. Afinal de contas, tem tanta amoreira dando fruto aqui, por que eu vou dar fruto também, né? O fruto faz parte da natureza da árvore. E você não vê o contrário. Você não vê uma figueira sofrendo para dar figo. Você não vê uma amora desesperada, sofrendo, se martirizando. Não é oneroso, não é custoso, ela simplesmente dá fruto. Jesus fala sobre frutos no capítulo 5, 6, 7, e ele conclui esse trecho a partir do versículo 15, dizendo: conhecereis a árvore pelos seus frutos. O que eu estou dizendo nesses 3 capítulos de sermão, Jesus não tinha dividido em capítulos o sermão, mas a gente dividiu depois, o que eu estou dizendo até agora para vocês, é o que é natural dos meus discípulos. Não tem que sofrer para dar fruto. Não deveria ser um castigo dar algum tipo de fruto bom. Não deveria ser um exercício de fé produzir algum fruto. É natural para a árvore dar fruto. Mas agora sim eu vou para o meu sermão e vou para combater heresias. A partir do versículo 21, agora, Jesus tinha acabado de terminar. 2 vezes ele marca esse trecho, conhecereis os frutos pelas árvores, no início e no final desse bloco. E então ele começa no 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, para não ficar dúvida, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Curioso isso. Curioso. Vamos trabalhar isso com calma. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Os 2 últimos versículos depois desse, do versículo 27, encerram toda a mensagem, que é o momento em que o povo se maravilha com Jesus e com os seus ensinamentos. Mas o bloco que eu quero trabalhar com vocês está aí, de 21 a 27. Bom, então, são 3 capítulos, ok? 3 capítulos. E eu quero que você entenda. Os versículos 15 a 23, tem algumas Bíblias que elas dividem o bloco dessa forma, como se fosse um conjunto só. O da árvore e seus frutos, tá bom? Até o 23, terminando o início do texto que a gente leu, que fala, tem todo aquele que diz Senhor, Senhor, então, e termina o 23. E aí começa no 24 um outro bloco. Isso é o que tem de mais comum na maioria das Bíblias. Porque essas divisões, essas seções são feitas pelos editores. Os editores pegam uma partícula que existe no versículo 24, portanto, que é uma conclusão, como se fosse a conclusão que Jesus estaria fazendo do capítulo 5, 6 e o início do 7 até o 23. E aí o portanto está falando de tudo o que vem anteriormente, que é quando Jesus vai usar então a parábola da casa construída sobre a rocha e construído sobre a areia. Nesse sentido, essa parábola de Jesus fala a respeito de tudo que vem antes, do capítulo 5, 6, 7. Eu faço uma divisão diferente. Eu estudei esse texto, li vários autores, e eu tenho uma compreensão um pouquinho diferente, quero compartilhar isso com vocês, que é dividir o bloco de 21 a 27 como uma única tese de Jesus, que é quando ele começa a falar nem todos os que diz Senhor, Senhor, e vai até o final da parábola. Aí, nesse caso, o portanto
do versículo 24, está, na verdade, trabalhando do 21 ao 23. Ou seja, ele fala sobre nem todo que diz Senhor, Senhor. E aí, para explicar isso, portanto, deixa eu explicar o que eu quero dizer com nem todos que dizem Senhor, Senhor. E aí ele conta a parábola para dizer isso. E esse conjunto, do 21 ao 27, então, ele encerraria todo o bloco desde o capítulo 5 até o 7. E eu divido, então, em duas partes. Do 5:1 até o 7:20, Jesus está falando sobre fazer. Como ele conclui isso? Pelos frutos conhecereis a árvore. E aí ele traz outro bloco para a gente, sobre o senhorio, sobre ser Senhor. E aí é do 21 ao 27 que ele trabalha, e é isso que eu quero fazer com vocês agora. Dissecar e trabalhar esse texto para a gente entender qual é a proposta de Jesus e o que ele está querendo nos mostrar. A grande heresia dos nossos dias não está em ter Jesus como Salvador, mas está em tê-lo como Senhor de nossas vidas. Pessoas não têm dificuldade em aceitar a salvação. Pessoas não têm dificuldades em compreender a salvação. Seres humanos gostam da salvação. Todos gostam da ideia de ser salvo por Jesus. Isso é confortável para a igreja, é confortável para as instituições, é confortável para a sociedade. A gente pode dizer isso e colocar isso em outdoor, a gente pode fazer vídeos sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Jesus é o Salvador e tudo bem, todo mundo aceita. Ótimo, glória a Deus. Mas tê-lo como Senhor, mas tê-lo como Senhor de nossas vidas, estar debaixo do seu senhorio, isso faz muita gente bater o pé. E Jesus separa 7 versículos para nos desafiar a conhecer o que Ele quer de nós como senhorio. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês sobre isso é que todos fazem alguma coisa. Todos fazem. O texto que Jesus está nos mostrando, sempre existe ação. Tanto daqueles que querem Jesus como Senhor, tanto daqueles que não entendem Jesus como Senhor de suas vidas. Aqueles que gostam da salvação, eles fazem alguma coisa. A árvore boa dá bons frutos. E a árvore ruim dá fruto ruim. Mas as duas estão dando frutos. As duas estão fazendo alguma coisa. Mas quando Jesus vai falar sobre o seu senhorio, ele diz que também estão fazendo. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Pessoas profetizam. Pessoas estão diante de púlpito, pregando nessa manhã ou hoje à noite, em nome de Jesus, mas sem tê-lo como Senhor de suas vidas. As pessoas fazem coisas. Profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E agora olha só a parábola. Um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. O homem insensato também construiu. Ele levantou paredes. Ele construiu uma casa. Ele faz, ele trabalha. A árvore boa trabalha, a árvore ruim trabalha. Quem tem Jesus como Senhor trabalha. Quem não tem Jesus também trabalha. Todos trabalham, todos estão fazendo alguma coisa, todos fazem algo, está todo mundo envolvido com algo. Esse negócio de igreja, de salvação, pega todo mundo e todo mundo gosta, e é bom. E todo mundo faz alguma coisa. Todos estão trabalhando. E Jesus percebe isso. E Jesus, depois de fazer um sermão enorme, que pegou praticamente 3 capítulos falando sobre fazer, e concluindo, que é pelos frutos que vocês vão conhecer as árvores, ele começa um novo tema dizendo, olha, mas quer saber de uma coisa? Todos estão fazendo alguma coisa. Todos estão fazendo algo. Existem pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas Ele não os reconhece. Elas estão pregando em seu nome, mas Ele não as reconhece. Elas estão levantando as mãos e cantando louvores, mas Ele não as reconhece.
Elas estão falando dele usando camiseta gospel nas churches, dizendo amém, e orando, e falando, e fazendo, e cantando, e pregando, e anunciando, mas ele não as reconhece. E existem aqueles que também estão fazendo todas essas coisas, mas são pessoas que ele reconhece. Agora parece que Jesus está se contradizendo. Se ele acabou de dizer, no bloco anterior, e terminou exatamente antes de falar Senhor, Senhor, que pelos frutos conhecerão as árvores, e todos estão fazendo algo, parece que tem uma contradição. Ele mandou fazer, certo? 3 capítulos, Jesus está falando do que a gente tem que fazer. Ele termina dizendo, pelos frutos conhecereis a árvore. E aí agora as pessoas estão fazendo. E ele diz que, olha, estão fazendo, mas mesmo assim eu não reconheço, e a gente fica perdido. A grande pergunta é, e aí? Como é que a gente tem a diferença? Como é que a gente vai saber a diferença? Se todos estão fazendo. A gente precisa aprofundar um pouco mais essa mensagem. O importante é você saber que todo mundo faz algo. Ok? Na igreja, em nome de Jesus, todos estão fazendo algo. O fruto vai nos ajudar a entender, mas precisamos aprofundar para entender o que é esse fruto e o que é e como isso funciona. Mais para frente a gente vai ver isso. O que importa agora é você entender que, apesar de todos estarem fazendo algo, todos que fazem, mesmo a árvore boa, mesmo a árvore ruim, todos que estão trabalhando, todo mundo vai ser abalado na história de Jesus. E aqui é interessante porque Jesus está fazendo uma ponte, tanto do versículo em que fala da casa, quanto do versículo anterior, quando ele diz naquele dia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu também a sua casa, mas só construiu na areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua ruína. Existem 2 maneiras de interpretar. A maneira mais pentecostal e mais moderna é que as chuvas, os ventos, significam dificuldades que você vai passar na sua vida. Vai passar dificuldade financeira. Você vai passar problema de saúde. Vão desafiar a tua fé. E aonde está baseada a sua fé? Existe uma outra forma também de se interpretar esse texto. A cristologia já histórica, a maioria dos intérpretes da Bíblia, e eu concordo com eles, traduzem esse momento para o juízo final. Por quê? Primeiro, versículo 22, naquele dia. Jesus está falando de juízo. Jesus está falando do momento em que eu e você confrontaremos o juiz. E o outro é porque, não só nesse texto, mas o texto paralelo de Lucas, que trata da mesma parábola, fala, naquele dia a casa caiu. A casa não foi abalada, ela caiu e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Ela caiu, finito, acabou. Tchau, casa. Eu estava ontem na casa do Fábio, a gente estava lá comendo um churrasquinho bom. E o Fábio contou um pouco da história da casa dele, de quando eles estavam construindo lá. E aí ele contou que quando ele mudou para lá, a casa ainda era pequena ainda, ali não tinha o tamanho que tem hoje. Hoje é uma casa bonita, grandona, mas naquela época ela não estava bonita. Ela só estava com os tijolinhos, chapisco, e quem construiu e precisou mudar para a construção para se livrar do aluguel, sabe como que é esse momento ruim. De às vezes você ter que a casa ainda em barro para todo lado, a rua não era nem asfaltada, e ele contou da mudança, que foi bem traumática, mas o que mais marcou, e eu fico até com uma dosinha do você, Fábio, quando você contou, é que na primeira semana na casa nova, na segunda-feira ele teve que trabalhar logo cedo, o chefe dele mandou ele para uma outra cidade, e naquele dia os ventos sopraram, a chuva caiu,
E quando ele voltou no final de tarde, ele descobriu que a calha do vizinho mandava toda a água da telha para dentro da casinha dele. E quando ele chegou, a água estava alta e as coisas estavam boiando na casa. Abalou, machucou, feriu a casa, mas não derrubou. A água baixou e o Fábio terminou de construir a casa dele. Mas essa casa caiu. É o fim. Aqui Jesus está falando de juízo. Aqui Jesus está falando daquele dia que você vai encarar Ele. Aqui é aquele dia que Tiago, na sua carta, já previu você. Mostre a sua fé sem obras. Com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Aqui a gente entende o que Tiago queria dizer e qual é a diferença entre você ter obras que glorificam a Deus e ter obras que glorificam a você mesmo. Todos seremos abalados, todos enfrentaremos o grande juiz, todos um dia estaremos diante dele. E aí, meu querido, pode trazer a desculpa que você quiser, pode falar a lorota que você quiser, você está diante do grande Deus. Talvez Jesus diga para alguns que fizeram tanto: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Eu não faço a menor ideia de quem vocês são. Eu não sei. Todos seremos abalados. E agora a gente vai entender então qual é a diferença entre o bom fruto e o mau fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É quando fazemos o que Jesus falou do capítulo 5, 6, início do 7 de Mateus, cumprindo a vontade dele. E não fazemos aquilo que está no capítulo 5, 6 e 7, início do 7 de Mateus, fazendo a nossa vontade. Porque eu parei para prestar atenção no que as pessoas disseram para Jesus. Dá uma olhada. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Profetizar, expulsar demônio, fazer milagre. As pessoas que estão ali diante de Jesus só fizeram as coisas que elas queriam e não as coisas que o Pai queria. Quando nós temos Jesus como o centro, e aqui é a divisão de tudo, o que Jesus está dizendo nesse capítulo, é que Ele é o centro e é a vontade dEle que vai prevalecer sobre a nossa. É Ele, é a vontade dEle, é o que Ele quer, não é o que você gosta, não é o que você quer. Quantos servem a Deus, quantos fazem, quantos se envolvem, mas só fazem aquilo que lhe dá prazer. Só escolhem aquilo que gosta, só vão quando dá, só vão quando o momento é possível. Afinal de contas, agora encaixou na minha agenda, e agora eu dou um jeito de fazer, agora eu dou um jeito de ir, agora eu dou um jeito de aparecer, agora eu dou um jeito de me envolver, porque agora casou com o que eu gosto. Agora sim, pastor, agora dá para eu te ajudar. Agora sim, agora funciona. Ai, que bom que o Senhor deu um jeito nisso, porque agora encaixou na minha vontade. E Jesus, desculpa, mas não é o centro. Se é assim que você se comporta, se é assim que você vive a sua vida cristã, Ele não é o centro. Você pode falar o que quiser, mas não é. Você só faz o que se encaixa na sua vontade. E é justamente quando Ele é o centro, é que Ele se torna rocha. Olha como é lindo esse texto. Quem ouve as minhas palavras e praticam, é um homem prudente que faz o que eu estou mandando, mas faz sobre mim. Eu que sou o alicerce,
E eu que sou a base. Sou eu. E não é a sua vontade, não é o que você quer. Você simplesmente faz, porque Ele é a base. E é aqui que está a diferença da árvore. A árvore boa está enraizada na vontade de Cristo e não na minha vontade. E quando eu faço isso, o meu fruto é um fruto que agrada a Deus. Mas quando a árvore está enraizada em qualquer outra coisa que não seja Jesus, quando Ele não é o centro, aí o fruto não vai prestar. O fruto não vai servir. E há duas maneiras de Jesus não ser o centro na sua vida. Tome cuidado. Negando. E essa é a forma mais honesta de Jesus não ser o centro. Não me interessa por Jesus. Eu decido a minha vida. O que Ele falou para mim é até legal, mas não me serve. Essa é a forma honesta. Esse Jesus até respeita. Mas o que causa ânsia em Deus e vontade dele vomitar é mentir para todo mundo. Dizer que Ele é o centro. Fazer as escolhas de acordo com a sua vontade. Escolher ser um cristão do seu jeito e como dá na sua agenda. E como se encaixa no seu dia a dia, tá? É você que vai mandar. Se der, você faz. Se não der, ó, pastor, não deu. Igreja, não deu. Jesus Cristo, olha, eu até quero, mas, puxa vida, né? Já trabalhei tanto tempo na igreja, sabe? Olha, eu já fiz tanta coisa. Agora não dá mais. Vamos deixar outros trabalhar. É a desculpa mais, é a mentira mais contada. Mente para todo mundo. O resultado é um só. Ele não é o centro. É duro esse discurso? Para mim também é. Também é. Eu espero que a sua escolha seja tê-lo como centro. Olha o que diz Robert Traill, pastor já de muitos tempos atrás da Irlanda. A sabedoria fora de Cristo é insensatez. A retidão fora de Cristo é culpa e condenação. A santificação fora de Cristo é imundícia e pecado. A redenção fora de Cristo é servidão e escravatura. O próprio Cristo, diante do Pai, também sentiu dificuldades com a sua vontade. E num momento ele pensou: hoje, Pai, a minha vontade e a sua vontade estão indo para lados opostos. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu espero que o credo apostólico que você falou agora no começo dessa mensagem ainda esteja cravado no teu coração e que Cristo seja o centro. Vamos orar.